Saúde em Comunidades. O conhecimento além das ondas sonoras. Olá, eu sou Thalita França e está começando o terceiro episódio da terceira temporada do Saúde em Comunidades, o conhecimento além das ondas sonoras. Uma produção dos projetos de extensão Web Rádio Porto do Capim, Espaço Experimental e Promoção da Saúde em Comunidades com ênfase na estratégia Saúde da Família. O podcast Saúde em Comunidades é uma ação interdisciplinar e interprofissional da Universidade Federal da Paraíba e Arbor Control, da Universidade de Brasília. No episódio de hoje, vamos saber mais a respeito da dengue e chikungunya. Saberemos quais ambientes são favoráveis para a proliferação desses insetos, quais os sintomas e como colaborar para a diminuição dessas doenças. O repórter Joaquim Neto conduz a caminhada de conhecimento de hoje. Começou primeiro com as dores nos dedos da mão, depois dos dedos da mão, aí foi passando para o braço. As dores do dedo da mão ainda passava com medicação, mas depois para o braço foi demais. Aí, com 15 dias eu fui para a médica, quando cheguei lá ela olhou, passou a medicação, está parecido com chikungunya. Este é o depoimento da enfermeira aposentada Maria da Penha Almeida. Aos 82 anos, ela reside no município de Mamanguape, no litoral norte do estado, a 50 quilômetros de João Pessoa. Maria representa um dos diversos casos confirmados de chikungunya este ano na Paraíba. Para se ter uma noção do tamanho do problema, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, só dessa arbovirose já foram mais de 9 mil casos suspeitos em 2021. Um crescimento de 850 possíveis vítimas, quando comparado ao ano passado. Para mudar este quadro, é preciso estar atento às características das diferentes doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Você sabe distinguir a chikungunya de outras arboviroses, como a dengue? De acordo com Ramon Barbosa, médico paraibano especialista em saúde da família, muitas vezes apenas através da sorologia é possível diferenciar uma arbovirose da outra, devido à proximidade dos sintomas. As doenças virais, nos primeiros dias de sintoma, principalmente nos 2 primeiros dias de sintoma, se confundem muito. Então, é comum que a população tenha dúvida do que é dengue, do que é chikungunya. E muitas vezes, dependendo de como os sintomas se apresentam, a gente só vai ter certeza com a sorologia, com os anticorpos que a gente solicita para saber se é dengue ou chikungunya. Ramon, quais os sintomas clássicos da chikungunya? Como o ouvinte que está em casa pode ter a noção do que é um possível sintoma da dengue ou um possível sintoma da chikungunya? Na dengue, os sintomas mais comuns que podem diferenciar da chikungunya são a dor retroorbitária, o que é isso? É a dor atrás do olho, a dor de cabeça que vem atrás do olho. E as dores é uma dor no corpo, em geral, assim, não tem uma dor específica. Na chikungunya, a gente vai ter menos dor de cabeça e mais artralgia, ou seja, dores nas articulações. Mas não quer dizer que na dengue não possa ter a artralgia. Então é totalmente compreensível que a população tenha dúvida entre os sintomas e o médico muitas vezes vai ter dificuldade porque os sintomas se confundem muitas vezes e só a sorologia dos anticorpos vai me mostrar se é realmente dengue, chikungunya. E no caso da zika, há alguma diferença entre os sintomas da dengue e da chikungunya em relação à zika? A zika, por exemplo, ela pode cursar mais com um prurido intenso, uma coceira no corpo e pequenas lesões que chamamos de petequias, que são lesões vermelhas no corpo que se difundem com essa coceira, mas que também podem cursar com dores no corpo. E lembrando que as 3 arboviroses também apresentam febre. A dengue hemorrágica. Quais sintomas podem ser alarmantes e indicar um possível caso desta doença? Em relação a gente entender o paciente com um quadro mais grave, a gente tem que entender que a dengue ela pode ser dengue com sinais de alarme e dengue sem sinais de alarme. A dengue com sinais de alarme ela tem chances maiores de evoluir para uma dengue hemorrágica, que ficou mais conhecida como esse caso, porque é a dengue que leva algum tipo de sangramento espontâneo. Mas nem sempre uma forma grave se manifesta com sangramentos. Então, os principais sinais de alarme que a gente pode entender é uma dor abdominal intensa, que
que o paciente traz uma dor abdominal que ele diz, ou no exame físico é importante essa dor. Vômitos persistentes, ou seja, vômitos que não param, mesmo com medicação, o paciente continua vomitando. Acumular líquidos em alguma parte do corpo, se ele ficar com acúmulo de líquido na barriga, tiver acúmulo de líquido no pulmão, que leva a dificuldade de respirar, se ele tiver com hipotensão, ou seja, hipotensão postural principalmente, uma diminuição da pressão quando ele muda de posição, ou então ele quase desmaiar, é um sinal de alarme. Se no exame físico ele tiver alguma alteração no fígado, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. E, como eu já disse previamente, sangramentos espontâneos, principalmente sangramento de gengiva, sangramento de mucosas. Na mulher, sangramento vaginal, pode ser um sangramento retal, qualquer tipo de sangramento espontâneo de mucosas é um sinal de alarme. O paciente está letárgico. O que é isso? Ele está muito sem vontade de levantar, ele está muito parado. Você tenta chamar ele está mais lento, e não é só preguiça, ele está sem forças realmente. E aumento progressivo de um examezinho de sangue, que é o hematócrito, que a gente só vai conseguir saber que ele está piorando ou não no exame de sangue. Esse é o único sinal de alarme que vai precisar do exame de sangue. Todos os outros são sinais de alarme que o exame físico ou o paciente vai referir. Falando mais da dengue com critério de hemorragia, o que é que a gente pode falar? É uma febre ou história de febre recente que dura de 7 ou menos dias. Então é uma coisa mais aguda. Geralmente tem no exame clínico de laboratório, né, o exame laboratorial, alguma diminuição das plaquetas principalmente. Então as plaquetas, que é um efeito que ajuda a coagulação do sangue, está diminuída. E tem sangramentos. A primeira coisa que mostra o sangramento é o que a gente chama de prova do laço. O que é isso? Com aquele aparelhinho de ver a pressão, a gente vai aumentar a pressão no membro da pessoa e vai avaliar se no aumento da pressão vai aparecer pontinhos de sangue, que são as petequias, que mostra que está tendo alguma relação hemorrágica nas correntes sanguíneas do paciente. Uma dor abdominal que não passa, vômitos que não melhoram, o paciente está desmaiando, muito prostrado, muito na cama, são sinais que tem que se preocupar e levar para um atendimento médico. O fisioterapeuta e o David Mello fala da realidade que os profissionais da área têm encontrado, além da importância do tratamento para a chikungunya. E nesse tempo de atividade como fisioterapeuta, notei um grande aumento com a procura de atendimentos fisioterapêuticos para indivíduos que foram acometidos pelo vírus chikungunya. Ao atender esses pacientes, observa-se que a principal manifestação clínica são as fortes dores articulares. Eles chegam para mim e dizem: Dave, eu estou sentindo muita dor articular, muita dor nas juntas, muita dor muscular. E aí é interessante a intervenção da fisioterapia, para que ela possa diminuir esse quadro álgico, que ela possa diminuir essas dores e recuperar a capacidade funcional, visto que é uma intervenção, um desafio gradativo, porque o tempo de recuperação ainda é um pouco incerto e alguns pacientes infectados podem permanecer sintomáticos por alguns anos, alguns chegam até 6 a 8 anos após o início da infecção. E aí a fisioterapia, com esse desafio de diminuir a dor, recuperar a capacidade funcional, consequentemente vai melhorar a qualidade de vida do indivíduo e diminuir a percepção de dor, melhorando assim a capacidade funcional também. Esse acompanhamento com o fisioterapeuta precisa ser obrigatoriamente sugerido pelo médico? Podem vir por conta própria, não precisam de encaminhamento para ir ao fisioterapeuta, até porque o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Talvez você possa ter se perguntado como o mosquito, transmissor da dengue, tem contaminado as pessoas com novas doenças nas últimas décadas. Sobre isso, o professor e biólogo Eudécio Neco explica que o Aedes aegypti consegue evoluir e se associar a outros tipos de vírus e patógenos, assim como outras espécies de insetos. Olha, o interessante é que isso é uma questão de evolução. Evolução e adaptação. Eu costumo dizer que as espécies sinantrópicas, o que seriam espécies sinantrópicas? Então, as espécies sinantrópicas são espécies que estão no cotidiano da população e que conseguem sobreviver sobre as determinadas situações de uma cidade, de uma civilização, e que vão evoluindo junto com o cotidiano dessa cidade, né? Então essas espécies sinantrópicas, elas estão envolvidas em muitos ciclos de doenças, né? Então a gente contém, por exemplo, o rato urbano, nós temos alguns marsupiais como o timbu, o gabiru, cada um conhece de uma forma, né? O gambá, o morcego, a barata, escorpião, enfim, todas essas espécies, elas se incluem dentro de ciclos de doenças.
E isso não é diferente para o mosquito Aedes aegypti. Por quê? Porque se ele está dentro de um ciclo urbano, especialmente urbano, ele consegue, ao longo de sua vida, de sua trajetória evolutiva, de sua história evolutiva, ele consegue associar-se a outros tipos de vírus, outros tipos de patógenos, já que não tem controle para essa espécie. Se as medidas de controle não são eficientes, o que é que o vírus consegue? Ele consegue mudar, fazer as mutações e consegue veículos para que isso aconteça. Então o mosquito ele vai servir de vetor biológico. O mosquito vai servir de vetor biológico para esses patógenos e para esses vírus, Zika, chikungunya, febre amarela e aí por diante. Então são arboviroses que estão associadas a esse mosquito de forma que depende intrinsecamente do mosquito para poder se desenvolver. Então qual é o foco? Combate ao vetor. Tem que combater o vetor, tem que exterminar esse vetor. E assim, gente, isso acontece o tempo todo. O tempo todo com vetores, patógenos que estão associados em ciclos biológicos de doença. Mais recentemente, em 2015, e teve essa repercussão imensa, principalmente pelos casos de repercussão à saúde pública, pelos casos associados à microcefalia, já que o vírus da Zika ele tem associação com células neuronais e atrapalha o desenvolvimento, dependendo do estágio de infecção que a mãe se infectou, foi contaminada, foi infectada pelo mosquito, dependendo do estágio de infecção, pode atrapalhar completamente o desenvolvimento do encéfalo da criança. Além do Aedes aegypti, outros mosquitos transmissores de doença também podem se reproduzir em ambientes com água parada? Além do Aedes aegypti, nós também temos o seu primo, mais próximo, digamos até um irmão, o Aedes albopictus. O Aedes albopictus ele está relacionado, com doenças também como a dengue e a febre amarela, porém eles são encontrados predominantemente, principalmente em áreas silvestres e rurais. Também temos outros, como o Culex quinquefaciatus, que é famosamente conhecido pela transmissão da elefantíase. Obstrui os vasos linfáticos e o membro vai ficando grandão, volumoso. Nós temos o hemagogos. O hemagogos é o principal transmissor da febre amarela. Além desses, a gente também tem alguns flebotomíneos, como o mosquito palha, que é uma preocupação extremamente eminente, que é justamente a transmissão do calazar, famoso calazar, que é a leishmaniose. Então a gente tem a leishmaniose chagas, a leishmaniose visceral, que acomete principalmente, tem importância clínica veterinária muito grande, mas acomete também pessoas. Acomete principalmente os animais, mas principalmente pessoas, Como forma de combater o mosquito, o biólogo enfatiza que o investimento em campanhas de conscientização consiste em uma das principais soluções para o problema. Hoje, o único meio de erradicação mesmo do Aedes aegypti realmente vai ser as campanhas de trabalho pesado para tentar eliminar esse mosquito. E aí vai, desde os veículos de comunicação em massa, como TV, rádio, a presença de agentes comunitários nas residências, uma forma de prevenção e fiscalização, especialmente a educação sanitária e ambiental, que eu acredito que a educação é que vai transformar realmente a mentalidade das crianças e adolescentes atualmente. Neste episódio, falamos sobre as arboviroses, dengue e chikungunya. Destacamos os sintomas de cada doença e o que podemos fazer para ajudar na erradicação. O médico Ramon Barbosa fala sobre como se diferencia uma doença da outra e como o cidadão pode sentir que está com dengue ou chikungunya. O fisioterapeuta David Melo conversa sobre a função da fisioterapia na recuperação de pacientes que tiveram chikungunya. O professor e biólogo Eudécio Neco explica sobre a evolução e transmissão do Aedes aegypti. Por fim, a enfermeira Maria da Penha Almeida conta pra gente sobre o período em que ela teve chikungunya. No próximo episódio, conversaremos sobre o Zika vírus. O Saúde em Comunidades foi apresentado por mim, Thalita França, e teve a edição de som de Luiz Monteiro, produção de Osivan Mendonça e a reportagem de Joaquim Neto. Colaboraram com esse episódio os jornalistas João Pedrosa e Meire Gomes. O podcast Saúde em Comunidades tem direção das professoras Norma Meirelles, Aparecida Bezerra e Patrícia Monteiro. Você pode encontrar este e outros episódios do Saúde em Comunidades no aplicativo e no site da Web Rádio Porto do Capim, no canal do YouTube do Espaço Experimental, no Spotify e em outros agregadores de podcast. Estamos também no Instagram, nos perfis @Web Rádio Porto do Capim, @Saúde em Comunidades e @Espaço Experimental. E se você deseja falar com a gente, mande um e-mail para contato portodocapim@rpc.gmail.com.